Clarice Lispector, ela é uma autora que muita gente considera um enigma, né? Uma escrita que desafia e provoca, às vezes até incomoda. Mas por trás de toda essa complexidade, a gente encontra um universo riquíssimo. É cheio de camadas de referências fios que se conectam e formam uma tapeçaria literária fascinante. E é nesse labirinto que a gente vai mergulhar hoje, desvendando os mistérios da intertextualidade na obra da Clarice. É verdade. A Clarice com certeza não é uma autora que se entrega de bandeja. Ela exige do leitor uma postura ativa, um olhar atento. Uma disposição para se perder e se encontrar nesse emaranhado de palavras. E para te guiar nessa expedição, você mergulhou em diversos textos, né? Sim, mergulhei em vários. Uma verdadeira imersão em artigos acadêmicos, entrevistas e trechos de romances, crônicas até cartas da Clarice. E a cada texto que eu lia mais, eu me sentia instigado a decifrar os enigmas da escrita dela. E o que mais te chamou a atenção nessa pesquisa? Algo que me impressionou bastante foi como a Clarice usa intertextualidade, ou seja, esse diálogo entre diferentes textos, como uma ferramenta fundamental na construção da sua obra. É como se ela pegasse retalhos de diferentes tecidos e costurasse um patchwork literário, sabe? Cheio de cores, texturas e significados que se complementam. É uma ótima analogia. E essa técnica da Clarice de tecer um patchwork com diferentes referências me lembrou muito da Sherazade, aquela contadora de histórias das Mil e Uma Noites. Você lembra dela? Claro. A Sherazade que, para escapar da morte, prendia a atenção do sultão com suas histórias, criando um suspense que a mantinha viva noite após noite. Isso. E Clarice faz algo parecido na escrita dela. Ela tece contos dentro de romances, fragmentos de poemas, citações, referências a outras obras literárias, mitológicas, filosóficas. É como costurar um tecido narrativo que nos prende na leitura, sempre buscando desvendar os fios que conectam cada elemento. E essa costura, essa conexão entre diferentes textos não é gratuita, né? A Clarice não está simplesmente enchendo linguiça. De jeito nenhum. Cada referência, cada citação, cada fragmento que ela usa tem um propósito, um significado dentro da obra. Cabe a nós, leitores, decifrar esses enigmas, traçar as conexões e construir o sentido dessa tapeçaria. Como se a Clarice nos convidasse a sermos detetives literários, né? Investigando as pistas, juntando as peças do quebra-cabeça e desvendando os mistérios da escrita dela. Exatamente. E essa investigação, essa busca ativa por significado é o que torna a leitura da Clarice tão instigante, tão desafiadora. Ela não nos dá respostas prontas, mas nos convida a participar da construção da obra, sermos coautores da sua narrativa. E falando em coautoria, me chamou muita atenção como a Clarice usa as próprias crônicas como matéria-prima para seus romances, desconstruindo e reconstruindo elas em novos contextos. É como se ela reciclasse as próprias ideias, dando a elas uma nova vida, um novo significado dentro da história. Essa reciclagem criativa da Clarice é fascinante. Um exemplo que me impressionou bastante foi o livro Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres. Você leu? Sim. É um romance lindo que explora a jornada de autoconhecimento da Lori, uma mulher que busca se libertar das amarras sociais e se entregar ao prazer, ao amor à vida. E nesse romance, a Clarice incorpora diversas crônicas que ela havia publicado no Jornal do Brasil. Por exemplo, a cena em que a Lori escreve para Ulisses sobre o silêncio da noite na montanha. Essa cena é, na verdade, uma crônica que a Clarice publicou com o título Noite na Montanha. Lembro dessa cena. É um momento de grande introspecção da Lori, em que ela reflete sobre solidão, a busca por sentido, a vastidão do universo. E essa mesma reflexão já estava presente na crônica, né? Sim. A essência da crônica, a atmosfera contemplativa, a busca da Lori por si mesma. Tudo isso é transportado para o romance. Claro que a Clarice faz adaptações, ajusta a linguagem e insere a cena dentro do contexto da história. Mas a semente da ideia, a faísca que originou, está lá na crônica. E essa transposição da crônica para o romance não se limita a essa cena, né? A Clarice repete esse processo com outras crônicas e uma aprendizagem. Com certeza. A cena do ritual de enfeitar-se, por exemplo, que aparece tanto na crônica Mulher e Sua Aparência quanto no romance. Com a Lori se maquiando, se perfumando, se preparando para o encontro com Ulisses, é como se a Clarice estivesse nos mostrando as diferentes facetas de um mesmo tema, explorando a vaidade, a sedução, poder da beleza sob diferentes ângulos. E ao reconhecer esses fragmentos de crônicas dentro do romance, o leitor é convidado a fazer conexões, a traçar paralelos, a perceber como as ideias da Clarice se desdobram, se transformam, ganham novas nuances ao longo de sua trajetória. É como se ela estivesse nos dando um mapa, um guia para navegarmos pelo seu universo criativo. E esse guia não é linear. Ele é cheio de curvas, de desvios, de atalhos, de caminhos que se cruzam e se bifurcam. E é aí que reside a beleza da leitura da Clarice. Nesse desafio constante de desvendar os fios que conectam sua vasta produção textual, de encontrar os elos que unem suas obras. Essa repetição de temas, de imagens, de cenas ao longo da obra da Clarice me fez pensar que ela não está só reciclando ideias, mas também brincando com a memória do leitor, né? Criando um efeito de déjà vu, de reconhecimento de familiaridade. Sem dúvida.
E essa brincadeira com a memória não é gratuita. Ela nos coloca em um estado de alerta. Nos faz questionar o que já lemos, o que já sabemos, o que acreditamos ter compreendido. A Clarice nos tira da zona de conforto, nos convida a duvidar, a questionar, a reavaliar nossas certezas. E essa desconstrução da certeza, essa busca por uma nova forma de compreender o mundo e a nós mesmos, se manifesta também na linguagem da Clarice, né? Ela rompe com a linearidade, com a lógica tradicional, com as convenções da escrita, buscando uma forma de expressão que dê conta da complexidade da experiência humana. É isso mesmo. A Clarice não tem medo de experimentar, de fragmentar a narrativa, de usar o fluxo de consciência, de criar imagens poéticas que desafiam a lógica racional. E essa ousadia, essa liberdade criativa, contribui para a construção do estilo único da Clarice. Um estilo que nos convida a mergulhar nas profundezas da sua escrita, a nos perder e nos encontrar nesse labirinto de palavras. E por falar em labirinto, uma obra que me deixou bastante intrigado foi Água Viva. É uma obra complexa, fragmentada, que me provocou uma série de sensações e reflexões. A Água Viva, um mergulho no mar da subjetividade, né? Um fluxo ininterrupto de pensamentos, sensações e impressões, que nos envolve e nos leva para um outro lugar. Um lugar onde a lógica tradicional não se aplica, onde as palavras se movem livremente, criando imagens, evocando emoções. E como a gente se conecta com essa obra? Como a gente encontra sentido nesse turbilhão de palavras? Eu acho que o primeiro passo é se entregar à experiência da leitura, sem tentar controlá-la, sem buscar um sentido lógico, racional. É preciso se deixar levar pela correnteza, se abrir para as sensações, para as emoções que a obra evoca. É um exercício de sensibilidade, de intuição, de abertura para o novo, para o diferente. E nesse mergulho em Água Viva, a gente se depara com a repetição da imagem dos cavalos, que também aparece em outras obras da Clarice, como A Cidade Sitiada e A Paixão segundo Giatti. Interessante você ter notado isso. A imagem dos cavalos é recorrente na obra da Clarice. Em cada obra ela adquire um significado diferente, uma nova nuance. Em A Cidade Sitiada, por exemplo, os cavalos representam a força primordial, a energia vital que impulsiona a construção da cidade. Já em A Paixão segundo Giatti, a imagem do cavalo se conecta com a experiência mística, com a busca da protagonista por uma transcendência, por uma ruptura com a realidade. E Água Viva. Qual o significado dos cavalos nessa obra? Em Água Viva, a imagem do cavalo é mais sutil, mais metafórica. A narradora fala de um cavalo negro que vive dentro dela. Um ser selvagem e doce ao mesmo tempo, que representa a força instintiva, a energia vital que a move. Então, a repetição da imagem dos cavalos em diferentes obras com diferentes significados seria mais uma forma da Clarice brincar com a memória do leitor, nos desafiando a encontrar as conexões, os fios que unem sua produção textual. Exatamente. A Clarice nos convida a participar desse jogo literário, a sermos detetives, a decifrarmos os enigmas, a construirmos o sentido da obra a partir das pistas que ela nos oferece. E essa busca ativa por significado, essa participação na construção da obra, é o que torna a leitura da Clarice tão rica, tão instigante, tão transformadora. E a gente continua essa investigação no próximo bloco, explorando outras camadas da intertextualidade na obra da Clarice. Até já! Falando em conexões, outro aspecto fascinante da intertextualidade na obra da Clarice é como ela usa textos e ideias de outras áreas, tipo a filosofia, a mitologia, a psicologia. É como se ela estivesse tecendo um diálogo não só entre textos, mas entre diferentes saberes, diferentes perspectivas. E essa mistura de referências cria um universo muito rico, né? Cheio de camadas, nuances e possibilidades de interpretação. É como se a Clarice nos convidasse a mergulhar num mar de ideias, a navegar por diferentes correntes de pensamento e a descobrir novas ilhas de significado. Exatamente. E nesse mergulho a gente encontra referências a autores como Nietzsche, Kafka, Dostoiévski e Kierkegaard. Autores que, assim como a Clarice, exploravam as profundezas da alma humana, os dilemas existenciais, as angústias do homem moderno. Me lembro de ter lido A Paixão segundo Giatti e ter me deparado com várias referências a Nietzsche, principalmente a ideia do eterno retorno, que me deixou bastante intrigado na época. A ideia do eterno retorno, de que tudo se repete infinitamente, ecoa em várias obras da Clarice. E A Paixão segundo Giatti, ela se manifesta na experiência da protagonista com a barata, que a leva a questionar a própria existência, a romper com a lógica racional, a se confrontar com o absurdo do mundo. É como se a Clarice usasse a filosofia não como um adorno, mas como um instrumento para aprofundar as questões existenciais, para nos levar a questionar as nossas certezas, a repensar nossa relação com o mundo e com nós mesmos. E essa busca por um novo entendimento, por uma nova forma de ver o mundo. Se conecta com a ideia da leitura como citação que você mencionou antes. A Clarice nos mostra que a leitura não é um ato passivo, mas um processo ativo de construção de sentido, em que o leitor se apropria do texto e o recria a partir de suas próprias experiências e referências. É como se a gente lesse a Clarice com lápis na mão, sublinhando trechos, anotando ideias, tecendo nossas próprias conexões, criando um diálogo com a autora e com a obra. E nesse diálogo a gente se transforma, a gente se enriquece, a gente amplia nossos horizontes.
A leitura da Clarice nos convida a sermos mais do que meros receptores de informação. Ela nos convida a sermos criadores, a sermos autores das nossas próprias histórias. E falando em histórias, a Clarice era mestre em criar narrativas complexas, cheias de camadas de nuances e de mistérios. E uma das técnicas que ela usa para nos prender na leitura é a fragmentação, né? Essa quebra da linearidade, essa mistura de tempos e espaços. Essa justa posição de ideias que nos deixa num estado de constante alerta buscando desvendar os fios da trama. A fragmentação na obra da Clarice não é gratuita. Ela reflete a própria fragmentação da experiência humana, a complexidade do pensamento, a dificuldade de aprender a realidade de forma totalizante. E essa fragmentação se manifesta de diferentes formas, né? Às vezes a Clarice interrompe a narrativa com reflexões, digressões e pensamentos que surgem de repente como um fluxo de consciência. Outras vezes ela usa frases curtas entrecortadas, que criam um ritmo acelerado, um senso de urgência, de angústia. E essa variedade de recursos, essa experimentação constante com a linguagem, contribui para criar o estilo único da Clarice. Um estilo que nos desafia, que nos tira da zona de conforto, que nos convida a repensar a própria forma de ler e de escrever. E essa ousadia, essa ruptura com as convenções literárias. Será que tem alguma relação com o contexto histórico em que a Clarice vivia? É bem possível. A Clarice viveu num período conturbado da história do Brasil, né? Marcado pela ditadura militar, pela censura, pela repressão. E a fragmentação, a desconstrução da narrativa, o uso de metáforas e alegorias poderiam ser uma forma de driblar a censura, de expressar ideias de forma indireta, subversiva. É como se a Clarice usasse a linguagem como uma arma de resistência, como uma forma de lutar contra o silenciamento e defender a liberdade de expressão, de denunciar as injustiças do seu tempo. E essa luta, essa resistência, se manifesta também na forma como a Clarice aborda temas como a condição feminina, a opressão social, a busca por identidade e a angústia existencial. Esses temas tão atuais, tão relevantes, ganham uma nova dimensão na obra da Clarice, né? Ela nos faz refletir sobre a nossa própria condição, sobre o nosso lugar no mundo, sobre nossas escolhas, sobre os nossos medos, sobre os nossos sonhos. É verdade. E essa capacidade de nos tocar, de nos fazer pensar, de nos provocar, é o que torna a Clarice uma autora tão importante, tão atemporal, tão universal. E essa universalidade, essa capacidade de transcender as barreiras do tempo e do espaço, se manifesta também na forma como a Clarice explora a linguagem, né? Ela cria um universo próprio, com suas regras, seus códigos, sua lógica interna. É isso aí. E para decifrar esses códigos, para entender a lógica da Clarice, a gente precisa se entregar à experiência da leitura, se deixar levar pela correnteza das palavras, se abrir para as múltiplas possibilidades de interpretação. É como se a gente tivesse que aprender a nadar no novo mar, né? O mar com suas próprias ondas, suas próprias correntes, suas próprias profundezas. Nesse mar a gente pode se afogar. Ou a gente pode aprender a flutuar, a navegar, a descobrir novas ilhas de significado. A escolha é nossa. Mas uma coisa é certa. A jornada é fascinante e desafiadora, acima de tudo transformadora. E essa transformação, essa mudança de perspectiva, se dá não só através da leitura da obra da Clarice, mas também através do diálogo que ela estabelece com outras obras, com outras áreas do conhecimento, com outras formas de pensar e de sentir. E nesse diálogo a gente se torna mais do que leitores. A gente se torna coautores da obra, a gente participa da construção do sentido, a gente contribui para a perpetuação do legado da Clarice. E esse legado, essa herança que a Clarice nos deixou, é um presente precioso, um convite à reflexão, à sensibilidade, à busca por uma vida mais autêntica, mais consciente, mais significativa. E a Clarice, como vimos nesse mergulho, nos deixou um legado muito rico, né? Uma obra que desafia, provoca e nos convida a pensar fora da caixa, a questionar as nossas certezas, a romper com os padrões. Sim. E essa ruptura, essa desconstrução se manifesta em vários níveis, né? Desde a linguagem com a fragmentação, o fluxo de consciência, a experimentação constante, até a temática com a exploração da subjetividade da condição feminina, das angústias existenciais. Essa ousadia da Clarice, essa coragem de romper com as convenções, de desafiar o status quo. Isso a torna uma autora tão relevante, tão atual, tão necessária nos dias de hoje. No mundo cada vez mais padronizado, massificado, a Clarice nos convida a sermos singulares, a encontrarmos nossa própria voz, a construirmos nosso próprio caminho. Totalmente. A Clarice nos mostra que a arte e a literatura podem ser ferramentas de libertação, de autoconhecimento, de transformação. Ela nos convida a mergulhar no nosso próprio interior, a explorar as profundezas da alma, a desvendar os mistérios que nos habitam. E nesse mergulho, a gente se depara com a beleza, com a complexidade, com a fragilidade da experiência humana. A Clarice nos coloca frente a frente com a nossa própria condição, com os nossos medos, com as nossas dúvidas, com as nossas contradições. Mas ela também nos mostra a beleza da imperfeição, a força da vulnerabilidade, a poesia que existe no cotidiano, e os detalhes nas pequenas coisas. E essa poesia, essa beleza, essa força, a gente encontra em cada linha, em cada frase, em cada palavra escrita pela Clarice. É uma obra que nos transforma, que nos enriquece, que nos faz ver o mundo com outros olhos.
A beleza da obra da Clarice está justamente nessa capacidade de nos tocar, de nos fazer sentir, de nos provocar, de nos levar a questionar, a refletir, a repensar nossa própria existência. E a gente encerra esse mergulho na obra da Clarice com a certeza de que a escrita dela vai continuar ecoando, reverberando, inspirando gerações de leitores e escritores. A Clarice nos deixou um legado inestimável. Um convite à aventura descoberta, à busca incessante por sentido. E essa busca, essa jornada, é o que torna a vida, a arte e a literatura tão fascinantes. E para quem quiser se aprofundar nesse universo e desvendar os mistérios da escrita da Clarice, o link para adquirir os livros dela está no primeiro comentário fixado. Esperamos que vocês tenham curtido essa viagem pela mente brilhante da Clarice. Até a próxima. E continuem explorando a beleza da literatura. Lembrem-se. No Odisseia textual, a aventura é constante.